E o bolsonarismo está surtando. Vejam este surto aqui para vocês verem o nível dos bolsonaristas. Deem só uma ligada neste absurdo aqui, que este foragido da justiça, esse aqui é o blogueiro bolsonarista Alan Santos, tá? Foragido da justiça, que está lá nos Estados Unidos dizendo esse tipo de coisa aqui. Eu sei, a única solução do Alexandre de Moraes é o Mossad. Com todas as letras. Não tem solução civilizatória, civilizacional com um verme desse. Ele não é civilizado, ele é um bárbaro. Ele não respeita o direito romano, ele não quer saber o que é você ter um processo, um devido processo legal. Vocês entenderam bem o que ele disse ali? Só o Mossad para o Alexandre de Moraes. Vocês entenderam a mesma coisa que eu? O que ele está sugerindo, né? Que esta organização terrorista, que é o Mossad, Polícia Especial de Israel, que na realidade organiza ações terroristas no mundo inteiro, o que ele está sugerindo que o Mossad faça para intervir de alguma maneira na situação do ministro Alexandre de Moraes? Isso é muito revelador, né, gente? Isso é revelador sobre a natureza das ações do Mossad. Isso é revelador sobre a natureza do que deseja o núcleo bolsonarista, porque se vocês entenderam como eu, o blogueiro foragido da justiça está sugerindo que o Mossad dê fim na vida de Alexandre de Moraes. Depois são esses mesmos que negam que no planejamento do golpe havia também o planejamento da morte do ministro Alexandre de Moraes. Então, ao mesmo tempo que eles negam essas questões para tentar livrar o Bolsonaro da cadeia, a língua acaba falando demais dentro da boca, mostrando a verdadeira natureza dos anseios do bolsonarismo. Que sim, parece que cada vez mais está desesperado, gente. Desesperado. Ainda mais porque Donald Trump dá sinais de ter largado de mão de vez. Porque agora o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão em Washington tirando fotos nos mesmos lugares que os turistas tiram fotos para dizer que estão tendo reuniões na Casa Branca. Num eterno aguardo em mais 72 horas para que algo aconteça. Cada vez mais desmoralizados, cada vez mais desesperados, Bolsonaro a cada dia é mais página virada na política nacional. O bolsonarismo ainda não, mas agora a gente está num momento de disputa pelo espólio do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, da maneira que ele está procedendo, ele parece ser contagioso, atrapalhando os interesses políticos do bloco da direita e da extrema-direita. Por mais que eles ainda estejam disfarçando, no final das contas, seus próprios aliados, como mais uma vez nessa semana, o Ciro Nogueira fez questão de enfatizar as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos minaram as possibilidades da direita e da extrema-direita nas próximas eleições. E quem vem agradecendo a tudo isso é o Lula. Porque uma eleição que parecia impossível de vencer, se fosse hoje, o Lula certamente venceria, o que significa que no ano que vem Lula tem grandes chances de emplacar aí um quarto mandato para desespero dos bolsonaristas. Sei lá. E na semana também o Lula fez polêmica com esta declaração aqui. Deem só uma ligada. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que os viste de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada. Lula está em campanha, né? Lulinha está em campanha, né? Mas o que chocou, né, nossa mídia foi a frase dele
Congresso de baixo nível. Como se não fosse uma verdade, vai? Como se não fosse uma verdade. Que nem eu disse, o Congresso sempre foi muito ruim. Mas agora eles perderam completamente a vergonha. Deem só uma ligada nesse videozinho aqui que eu vou mostrar dessa semana para ver se o Lula não tem razão quando fala do nosso Congresso. Isso aí é a nossa extrema-direita comemorando o Congresso Nacional que derrotou o governo. Deem só uma ligada. Vamos lá. Esse Lula não tem razão de falar de baixo nível, porque essa comemoração toda aí dos nossos deputados foi porque eles conseguiram livrar o Gustavo Geyer de uma investigação. Sim, eles usaram a prerrogativa do Congresso Nacional para impedir que o deputado da extrema-direita, Gustavo Geyer, fosse investigado, fosse acionado na justiça por eventuais crimes. Esse cara, né, gente, que é uma flor de pessoa. Gustavo Geyer, gente, lá nos anos 2000, saiu bêbado, segundo o que diz nessa notícia aí, acertou 4 pessoas com seu carro, dirigindo bêbado, matou 3 delas e deixou uma 4ª ferida. Tá bom pra vocês? Esse cara aí. Ah, mas foi um acidente. Em 2015 ele foi pego dirigindo bêbado de novo. Além de várias outras acusações que ele tem. Tem uma extensa ficha criminal. Esse é o cara que o Congresso estava comemorando livrar de uma investigação. Então o Lula tem ou não tem razão de dizer que este é o Congresso mais baixo nível da história. Todos os dias, este Congresso prova que o Lula está certo. É PEC da blindagem. É comemoração a cada obstrução que impede o Brasil de funcionar. A única pauta da direita e da extrema-direita no Congresso é anistia para os crimes do Bolsonaro. Não tem pauta nenhuma para o povo brasileiro.